Vamos começar o nosso assunto sobre interferência. A partir desse momento, nós vamos avançar em termos de ótica. Até aqui nós estudamos o que é conhecido como ótica geométrica, onde os fenômenos que governam o comportamento da luz podem ser entendidos apenas pela utilização da noção de raios se propagando em linha reta. Entretanto, outros fenômenos físicos que acontecem devido às propriedades ondulatórias da luz precisam ser investigados. E esses fenômenos, eles são chamados de fenômenos de ótica física. Um deles é a interferência. A interferência não é um conceito novo para quem vem estudando o curso de física básica. Você já deve ter se familiarizado com o assunto de interferência quando você estudou oscilações de ondas, por exemplo, oscilações tanto numa corda, no caso a gente considera esse caso uma oscilação unidimensional, quanto numa membrana, uma oscilação bidimensional, ou até mesmo interferência de ondas sonoras, que nesse caso seria uma onda tridimensional. Então o conceito de interferência não é novo, a gente não vai dedicar muito tempo a ele, mas é importante a gente estabelecer algumas características necessárias, do nosso sistema físico para que a gente possa fazer as nossas conclusões a respeito de interferência no caso de ondas luminosas, certo? Então, aqui a gente vai relembrar o princípio da superposição, que é aplicado toda vez que você tiver mais de uma, se tiver duas ou mais ondas ocupando a mesma região do espaço, e a gente vai aplicar esse princípio da superposição para estudar o que acontece localmente com, por exemplo, no caso aqui a gente vai estudar campos elétricos e magnéticos. Então, qual que é o valor do campo elétrico quando você tem a combinação de duas ou mais ondas que ocupam esse espaço? Esse espaço pode ser o vácuo, a gente está falando de ondas eletromagnéticas, então é possível ter a propagação dessas ondas no vácuo, ou mesmo meios. E aqui a gente vai se limitar a meios lineares. E a necessidade de a gente se limitar a meios lineares é porque o princípio da superposição ele vai nos garantir que a gente possa calcular o resultado final do campo elétrico utilizando apenas uma combinação linear, uma soma desses dois campos. E aí essa facilidade só existe quando a gente tem meios lineares. O princípio da superposição ele é válido tanto para o campo elétrico quanto para o campo magnético. Os dois vão obedecer o princípio da superposição, desde que a gente esteja no vácuo em meios lineares. Entretanto, como a gente viu lá no assunto de equações de Maxwell, toda vez que eu tenho meu campo elétrico, automaticamente eu tenho meu campo magnético, porque eles estão relacionados entre si. Então, daqui para frente, a gente vai lidar apenas com o campo elétrico. Então, tudo que a gente vai fazer para o campo elétrico, assumindo que é possível recuperar as informações sobre o campo magnético a partir do campo elétrico. A outra coisa é que a gente vai precisar sempre levar em consideração, a princípio, a soma vetorial. A gente está lidando com campos elétricos e campos magnéticos, são vetores. A luz é uma onda. A luz é uma onda que ela é transversal e a direção e sentido do campo elétrico é muito importante para você definir as propriedades dessa propagação de luz. Então, a princípio, a soma vetorial é necessária. Entretanto, nas condições que a gente vai estudar aqui, a gente vai sempre utilizar uma situação onde todos os campos elétricos envolvidos vão estar na mesma direção. Portanto, nesse caso, a gente pode simplesmente usar uma soma escalar, já que eu não vou precisar fazer decomposição de vetores para saber para onde vai ser o vetor resultante. Então, a soma escalar vai ser suficiente para a gente. O outro detalhe que é importante a gente ficar com ele em mente é que a intensidade da luz vai ser sempre proporcional ao módulo do campo elétrico ao quadrado. Então, por que a gente está interessado na intensidade da luz? Porque isso que é observado nos fenômenos de interferência e também nos outros fenômenos que a gente vai estudar lá na frente. Essa noção de que a intensidade da luz é proporcional ao campo elétrico ao quadrado, ela pode ser entendida, tanto partindo do fato de que a densidade de energia guardada no campo elétrico ela é proporcional ao campo elétrico ao quadrado, mas também, e mais diretamente, a gente chega à conclusão, usando uma simples análise do vetor de point, que o valor médio da intensidade do vetor de point também é proporcional ao campo elétrico ao quadrado. Então,
é de se esperar que a gente esteja apenas interessado no quadrado do campo elétrico ao quadrado como um representante da intensidade de luz num certo local, né, numa certa posição. Por fim, e muito importante também, principalmente para o desenvolvimento algébrico que a gente vai fazer mais na frente, é que a gente tem que lembrar que a luz, seja ela no visível, ou no infravermelho, ou no ultravioleta, que é o que a gente vai usar aqui nessas análises, ela tem uma frequência tão alta que o período de oscilação dessa onda, ela vai ser da ordem de 10 a menos 14 segundos. E isso é tão rápido, ou seja, tem um período tão curto, que o nosso olho é impossível de acompanhar as variações temporais da intensidade de luz. Não só nosso olho, mas também todos os equipamentos que você vai usar para a detecção de luz, né, uma câmera ou uma CCD, até mesmo um simples sensor de luz, ele vai ser incapaz de notar as variações temporais da intensidade. E no fundo, devido, no nosso caso, à persistência e também em sistemas elétricos, devido ao atraso da resposta para a medição de luz, acaba que a única coisa que você percebe é o valor médio temporal dessa intensidade de luz. E por isso que a gente vai, né, também se referir à intensidade média, por exemplo, do vetor de Point, né, da intensidade do vetor de Point para medir, para descrever o que a gente está medindo. Nesse caso, então, a gente vai ignorar lá na frente todo o tratamento que envolve a dependência temporal do campo elétrico e vai se preocupar apenas com a dependência espacial, né, que é a maneira como a gente vai observar os fenômenos de interferência. Bom, o princípio da superposição, em geral, ele pode ser usado para qualquer tipo de onda, desde que a gente garanta que o resultado final, por exemplo, da composição, seja lá do que seja essa onda, a composição de duas ondas vai ser a soma delas duas, né? Então, esse é um fato extremamente importante para a gente manter em mente. Isso não é uma regra, né? Por exemplo, você pode imaginar que se você tiver uma onda em uma corda, né, e você tiver, por exemplo, que assumir que sempre você vai ter superposição linear, de forma que o resultado final é a soma das duas ondas, então se você pode chegar numa situação onde a soma das duas ondas seja impossível de se estabelecer naquela corda, porque a amplitude vai ser tão grande que ela vai quebrar, certo? Então isso pode acontecer. Nesse caso, obviamente, ou a corda vai quebrar e você não vai ter o princípio da superposição funcionando, ou o que você vai ter é um efeito que o resultado não vai ser o resultado da soma. A gente diz que a gente está numa situação não linear. A mesma coisa acontece para a luz também. Em algumas situações você pode ter uma situação de ótica não linear, como eu já falei em outros casos aqui, né? Quando você tem um material que é dielétrico não linear, você não vai ter essas propriedades lineares que são o fundamento para você ter o princípio da superposição funcionando. Bom, mas se você tiver essa linearidade válida, então o princípio da superposição vai funcionar direitinho. Vamos fazer uns gráficos aqui para relembrar os resultados de superposição em ondas unidimensionais. Então aqui o que a gente tem? Nós temos a representação de três gráficos, né? Nós temos um gráfico verde, que eu vou representar aqui, que é um E1, né? A gente pode estar falando de campo elétrico ou de qualquer coisa aqui em uma dimensão, certo? Então a gente tem um E1 que varia com a função de x, e temos em verde, né? Temos o E2 em vermelho, e a soma desses dois vai dar o ET, que é o resultado final da superposição em azul, certo? Então, se você tiver, né, uma superposição, o princípio da superposição, se você tiver o princípio da superposição funcionando, o que você vai ter é o gráfico em azul, que é exatamente a soma do gráfico vermelho e do verde. Aqui em cima, o que eu tenho são os controles para essas duas ondas, tanto a onda verde quanto a onda vermelha. Eu posso controlar as amplitudes dela, que nesse caso aqui, a onda verde é 2 vezes a amplitude da onda vermelha. Nesse momento, o K
né, que é o número de onda delas, são iguais. E aqui a gente colocou a velocidade tal que a frequência seja exatamente numericamente igual ao k, certo? E nós temos as duas ondas com a mesma fase, φ1 e φ2 igual a zero. São ondas, então, são ondas que são representadas por funções cosseno, você pode ver aqui pelo começo. E aqui a gente está em t igual a zero. Aqui em cima a gente tem a amplitude local, né, da soma, né, e ela vem daqui, quando eu mudo esse ponto de posição, você pode ver que a amplitude local, né, vai variando. Então, se eu chegar nesse ponto aqui, eu tenho o verde, né, a amplitude, que é esse valor aqui, o vermelho, que é a amplitude, que é esse valor aqui, ambos são negativos, e o azul aqui é a soma dos dois, certo? Então, quando eu variar a posição, a minha amplitude local está variando lá em cima, ok? A outra coisa que eu posso variar é o tempo. Então, quando eu variar o tempo, vocês podem ver aqui que no diagrama de fasores e no próprio gráfico, o gráfico vai deslizar, né, para a direita, e o meu diagrama de fasores vai girar no sentido anti-horário. Então, se eu tiver isso aqui, eu posso variar no tempo. E você observa aqui o que está acontecendo. Então, o que a gente tem aqui para avaliar? Quando eu estou falando de princípio da superposição, eu não tenho nenhuma necessidade de vincular amplitudes, número de onda, fase. Todos eles podem ser quaisquer valores, certo? O princípio da superposição vai valer em qualquer situação, desde que, né, eu tenha um sistema linear, que por caso da luz seja vácuo ou meios lineares. Então eu posso, sem problema nenhum, mudar aqui o valor de K, certo? Da segunda onda, e você vai ver o efeito, né, de variar o valor de K aqui no princípio da superposição, aqui, que dá a curva em azul. Eu também posso mudar a fase, certo? Então, eu posso mudar a fase dessas duas ondas. Posso mudar as amplitudes. E você vai ter, né, toda a complexidade do princípio de superposição somando duas ondas quaisquer. Mas nós não estamos interessados em estudar necessariamente o princípio da superposição em qualquer situação. Nós estamos interessados em estudar quando o princípio da superposição é aplicado numa situação que gera interferência. Nesse caso, a gente tem que considerar casos especiais. E o que é um caso especial aqui para a aplicação do princípio da superposição? Vai ser quando a gente tiver, né, a amplitude das duas ondas. Elas vão ser as mesmas amplitudes, certo? Então, eu vou tratar apenas de ondas com a mesma amplitude. A frequência dessas duas ondas, elas devem ser as mesmas frequências também. Então, se eu tiver 2 ou 3 ou 4 ondas, seja quantas for, para eu estudar o fenômeno de interferência, as frequências têm que ser as mesmas. A polarização, que aqui não é a polarização do meio, mas sim a polarização do campo elétrico, que é basicamente a direção na qual o campo elétrico está oscilando, ela também é importante. Para que a gente faça uma análise mais simplificada, na qual eu não precise lançar a mão de a soma vetorial, eu posso simplesmente lidar com somas escalares, a gente vai dizer que a polarização da luz, das duas ou mais, né, ondas que eu estou analisando, elas são a mesma, né? Isso facilita muito, porque se elas são as mesmas, eu posso simplesmente adotar soma escalar do campo elétrico e não me preocupar com o vetor campo elétrico nesse caso. A outra condição que a gente tem que restringir é que a fase relativa entre essas duas ondas tem que permanecer constante. Isso significa que se na origem a fase dessas duas ondas, né, uma em relação à outra, for constante, não precisam ser iguais, mas a diferença entre elas, né, for constante, significa que eu posso usar o caminho óptico, né, que é percorrido pelas duas ondas, desde a origem até o ponto onde eu estou analisando, eu posso usar essa distância para calcular a fase no local e no tempo que eu estou interessado. Então, isso é muito importante, porque se essa fase, a fase relativa entre elas variar com o tempo de forma qualquer seja ela organizada ou desorganizada, eu não vou conseguir manter o padrão de interferência que eu estou querendo estudar. E aí nós vamos chegar em duas condições de interesses quando a gente faz o estudo de interferência dentro desses casos especiais aqui, que são essas condições. Nós vamos chegar a duas situações interessantes. A primeira é a interferência construtiva
E a segunda é a interferência destrutiva. A interferência construtiva vai acontecer quando a diferença de fase, devido à diferença de caminho óptico entre que os dois raios percorreram para chegar no mesmo ponto, se essa diferença de fase for uma diferença de fase equivalente a zero, ou seja, uma diferença de fase de 0, 2π, 4π, ou seja, qualquer número par de πs, eu vou ter uma interferência construtiva. Por quê? Porque se essa diferença for desse tipo, essa diferença de fase, esses dois campos elétricos, nessa localização, eles vão estar com a mesma amplitude, a gente já definiu isso, elas vão ter a mesma frequência, ou seja, elas vão oscilar, né, com um período igual. Como elas têm a mesma polarização, elas vão estar na mesma direção, e como elas estão com uma fase que é equivalente a zero, né? Qualquer uma dessas fases aqui, diferença de fase 0, 2π, 4π é equivalente a zero, porque ela é uma volta inteira da minha oscilação. Isso vai levar à situação onde os campos vão estar na mesma direção, mesmo sentido, então eles vão somar e aumentar o valor, né? No caso vão dobrar, porque se eu tenho dois valores de campos, né? Porque elas têm a mesma amplitude, quando eu somar, vai dobrar. Certo? Então, se eles estiverem apontando para cima, por exemplo, os dois juntos somados vai dar um vetor dobrado para cima. Se eles estiverem os dois apontando para baixo, vai dar um vetor dobrado, né, de tamanho dobrado para baixo. Né? E assim por diante. Se os dois forem zero no mesmo ponto, vai ser zero, não tem problema. Mas o que importa é que essa condição leva a uma amplificação do resultado, né, da soma da intensidade de luz naquele ponto. A outra condição, que é uma outra condição interessante, é quando tem uma interferência destrutiva. Nesse caso, acontece quando a minha diferença de fase ela é um número ímpar de πs, né? Que é equivalente a 180 graus. Qualquer diferença de fase desse tipo aqui, né? π, 3π, 5πs e assim por diante, é equivalente a meia volta. Então, o que acontece agora? Nessa situação, um dos campos sempre vai estar apontando na direção oposta do outro campo. E o que vai acontecer? Eles vão, algebricamente, se cancelar. Então, a intensidade, né, da luz, nesse caso, como ela é proporcional à intensidade do campo, se o campo for zero, a intensidade da luz vai ser zero. Isso significa o quê? Que duas fontes luminosas geram luz e, num certo ponto, se a diferença de fase for desse tipo, eu vou ter a anulação do campo elétrico naquele ponto e, portanto, eu não vou ter luz. Então, se todas essas outras condições forem válidas, eu vou ter um ponto escuro lá o tempo todo. Então, da mesma forma que na interferência construtiva eu tinha uma amplificação da intensidade de luz, na interferência destrutiva eu vou ter a anulação da intensidade de luz naquele ponto. Portanto, é por isso que a gente presta tanta atenção nessas duas situações. É claro que se a diferença de fase for qualquer valor que não seja nem esse aqui, a gente vai ter uma condição intermediária, certo? Então, mas o que interessa para a gente, para estudar as propriedades, né, devido à interferência, a gente vai estudar a interferência construtiva e a destrutiva. São esses os pontos de interesse para você analisar o fenômeno de interferência. Então, voltando para os gráficos que a gente tinha antes, vamos tentar estabelecer, né, as condições onde a gente tem a mesma amplitude. Eu já tenho aqui, né, as duas amplitudes iguais. Vamos colocar elas com a mesma frequência, que significa que os Ks têm que ser o mesmo. Né? Então, se a amplitude, ou se a frequência é a mesma, nesse caso aqui, como eu tinha já definido que a minha velocidade é igual a 1, significa que o meu K tem que ser o mesmo. Né? Então, vou colocar aqui K igual a 1 para as duas ondas. E, para começar, né, a gente vai ilustrar a situação onde a diferença de fase é igual a zero. Por quê? Eu vou colocar as duas fases, né, com o mesmo valor. Pode ser qualquer valor, por exemplo, eu posso escolher que a fase 1 seja aqui 1, certo? E a fase 2, você vê aqui que a parte verde, que é essa aqui que eu acabei de mudar, vou ter a fase igual a 1, está aqui. E a fase 2, da segunda onda, eu também posso igualar. Né? Então, se eu fizer isso, as duas ondas agora, aqui no gráfico, elas estão uma em cima do outro. Né? Você só vê aqui a vermelha. Mas eu tenho as duas aí. E o que acontece com o gráfico da superposição? Esse em azul. Né? Ele é o dobro dos gráficos individuais. Exatamente como a gente tinha discutido anteriormente.
E aí o que eu posso fazer? Eu posso fazer o tempo passar, e quando eu faço o tempo passar, o que você percebe é que elas viajam juntos, porque elas têm a mesma velocidade, né? E para um tempo qualquer, se você parar aqui em tempo qualquer, o que você vai ter? Que onde você tinha, né, as duas ondas, né, com valor máximo, você vai ter o dobro e máximo da minha onda, que é a onda de superposição. Em qualquer outro lugar, eu continuo com o dobro, mas não é mais o máximo. Onde ela é zero, as duas se somam para zero. Onde ela é mínima, as duas se somam para dar o dobro mínimo, né, para baixo. Isso aqui é o que a gente chama de interferência construtiva, certo? Agora, a gente pode ir para o outro extremo, onde a diferença de fase entre essas duas ondas é um valor ímpar, né, de π. Nesse caso, né, aqui a gente pode fazer o quê? Podemos levar a fase de 1 para 0 e a fase de 2 para π. Né? Tá aqui, 3,14. Nesse caso aqui, o que eu tenho? Eu tenho minha onda verde aqui embaixo, certo? Com fase igual a 0. Mesma amplitude, mesma frequência da vermelha, que tem fase π, né? Que entra naquela condição que a gente discutiu de números ímpar de valores de π. Então, nesse caso aqui, você pode ver que a curva azul ela até desaparece aqui. Por quê? Ela desaparece porque ela está aqui no zero. Okay? Então, essa curva azul, ela, em todos os pontos, ela é zero. Por quê? Porque em qualquer posição que eu pegar aqui o meu ponto, eu vou ter um valor negativo e um positivo que vão se cancelar. Então, nessa situação, você pode até ver aqui, pelo diagrama de fasores, você vai ter um fasor, né, da onda verde apontando para cá e da vermelha apontando para cá. Eles estão apontando na mesma direção, mas em sentidos opostos e com a mesma amplitude. A soma deles vai dar, obviamente, zero, certo? Então, mesmo que você faça o tempo passar aqui, você vai ter a sua onda sempre nula em todos os pontos. E isso é interferência destrutiva. Então, agora que a gente entendeu em quais condições o nosso processo de interferência vai acontecer e exatamente em qual situação a gente quer estudar, dadas as simplificações que são necessárias para a gente poder entender esse fenômeno, né? A gente vai estudar o experimento de fenda dupla de Young. Então, o experimento de fenda dupla de Young, ele foi feito por Thomas Young em 1801, em torno de 1801, e ele foi feito em uma situação que ele mesmo descreve quando ele vai apresentar os seus resultados no Royal Society of London. Ele descreve que esses experimentos podem ser repetidos, né, com muita facilidade, né, desde que o Sol brilhe. Ou seja, ele está indicando aqui que ele usou a luz solar como fonte de luz para ele estudar o fenômeno de interferência da luz. A luz do Sol, assim como, por exemplo, qualquer lâmpada incandescente ou fluorescente, que são já fontes mais modernas, né, do que o que tinha disponível o Thomas Young para realizar os seus experimentos, todas essas fontes de luz, elas têm algumas características, né? Elas são uma luz policromática, ou de outra forma, uma luz branca, composta, né, por vários comprimentos de onda, e isso faz com que a gente possa entender que a luz do Sol, quando chega aqui, vai ser uma onda plana. No caso de por exemplo, uma lâmpada incandescente ou uma lâmpada fluorescente, a potência, né, emitida, a potência luminosa que é emitida por esse tipo de lâmpada não vai permitir que você coloque elas tão longe que a luz que chegue ao seu aparato experimental seja uma onda plana. Então, nesse caso, você considera ela como uma onda esférica. E a última característica importante da luz, né, do Sol, ou de uma luz incandescente ou fluorescente, é que ela é, por sua natureza, incoerente. E o que é uma luz incoerente? A gente vai lembrar do que a gente discutiu para as características necessárias de um experimento de interferência, era que existisse
uma diferença, né, uma fase relativa entre as duas ou mais, né, mas vamos nos limitar aqui a duas. Há duas ondas que chegam num ponto, elas deveriam ter uma fase relativa constante, né? No caso desse tipo de fonte aqui, a gente não tem essa constância da fase relativa. Isso devido à natureza dos processos de formação de luz nos três casos, né? Tanto no Sol, quanto numa lâmpada incandescente, quanto numa lâmpada fluorescente, você tem uma natureza aleatória para a emissão de luz. E essa natureza aleatória para a emissão de luz, ela vai nos dar duas características que são também aleatórias. A primeira é a fase relativa. Como elas são aleatórias, elas não vão ser constantes. Segundo, tem a ver com a polarização, que a gente também já mencionou lá atrás, que tem a ver com a direção do campo elétrico. Ou seja, tanto a luz do Sol quanto essas lâmpadas, elas impõem dificuldades para que você realize o experimento de interferência, mas existem maneiras, né, experimentais de você evitar esses problemas, né? Só lembrando, no problema de interferência, para que a gente faça uma análise adequada, a gente precisa de luz monocromática, coerente, ou seja, com fase relativa constante, e a gente precisa que as duas fontes estejam em fase. Isso não é estritamente necessário, mas simplifica muito a análise. Então, no que consiste esse experimento de fenda dupla, né? Aqui são duas fendas justamente porque você quer imitar duas fontes, né? Como é muito difícil você ter duas fontes independentes que tenham todas essas características, uma maneira de forma experimental, obter duas fontes é você usar duas fendas, na qual a luz de uma fonte passe por essas duas fendas e aí essas duas fendas se tornam duas fontes, seriam duas fontes secundárias. Então é por isso que o experimento é o experimento de fenda dupla. A interferência vai acontecer se você tiver duas fendas, três fendas, N fendas, não importa, a interferência vai acontecer. Agora, essa primeira análise que nós vamos fazer é somente para o problema de interferência de fenda dupla, ok? O princípio que a gente quer entender aqui é completamente esclarecido quando a gente estuda esse problema nessas condições. Ok, então vamos agora descrever como é que era mais ou menos o aparato experimental da maneira que Young realizou, ok? Então, o que nós temos aqui nesse desenho? Nós temos, primeiramente, a representação de uma fonte. Nesse caso aqui, eu coloquei a fonte F como uma lâmpada, né? Nesse caso aí é um pequeno esboço de uma lâmpada incandescente. Mas, de novo, essa lâmpada ela é simplesmente a representação de uma fonte. Pode ser uma lâmpada incandescente, uma lâmpada fluorescente, pode ser a luz solar, ou pode até ser mesmo, como a gente vai colocar lá na frente, a luz de um laser. E eu vou explicar o porquê que a gente separa o laser para o final. Então essa fonte, ela, independente de qual a situação que eu vou usar, eu vou considerá-la como uma fonte pontual e essa fonte vai gerar um conjunto de ondas esféricas, certo? Essa onda vai se espalhar no espaço tridimensional de forma esférica. Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que ajustar. Essa onda, além de ser esférica, ela é uma onda policromática. Então, ela é uma luz branca, né? E aí eu preciso transformar essa luz em uma luz que seja monocromática, ou o mais próximo possível de ser monocromática. Para a gente fazer isso, a gente usa um monocromador. Então, o monocromador pode ser assim, um simples filtro, né? Um filtro óptico que deixa passar simplesmente uma faixa muito estreita do espectro de luz que você tem chegando no seu filtro, né? Você tem luz branca chegando e passa apenas uma certa faixa do espectro, que a gente vai dizer que aquela luz é monocromática. Ou você pode usar um instrumento mesmo, que é o chamado monocromador. Tanto faz. O que importa é que depois que eu introduzir o monocromador, que aqui está colocado como M, esse filtro vai deixar apenas passar um comprimento de onda, que é um comprimento de onda escolhido. Você escolhe, né? Então, mas a onda continua se espalhando de forma esférica. Agora, eu preciso fazer algo para que essa onda chegue mais na frente como uma onda plana.
E o objetivo de fazer isso é simples, a gente vai entender lá na frente. Para isso, eu faço essa onda que está se espalhando de forma esférica passar por uma fenda. Essa fenda eu vou chamar de S0 e ela é uma fenda que existe, né? Ela pode ser uma fenda pontual ou uma fenda. Ela pode ser um orifício, na verdade, né? Pontual, pode ser uma fenda linear. E ela é colocada em um anteparo A e esse anteparo ele bloqueia toda a luz que não seja que passa pela nossa fenda S0, certo? Então, a onda que foi gerada na região 1, ela passa para essa região 2 e aí ela chega nessa fenda S0. Perceba aí a linha tracejada indicando o eixo de simetria do meu problema, ok? Depois que essa onda passa pela essa fenda S0, o que a gente vai ter? Nós vamos ter a onda novamente se espalhando de forma esférica, como a gente pode entender pelo princípio de Huygens, certo? Então, uma fonte pontual vai gerar uma onda esférica. Só que tem um detalhe. Como eu estou pegando apenas uma porção da minha onda que está na região 2, que é agora uma onda esférica monocromática, porém essa onda que está na região 2, ela é incoerente. Ou seja, em diferentes regiões aí dessa região 2, em diferentes pontos, eu não tenho uma constância entre a fase relativa dos pontos, ou seja, vai ser aleatório, devido à natureza da geração da luz na fonte F. Então, quando eu escolhi fazer essa onda passar por um ponto só em S0, a partir daquele momento, o que passa vai ter uma constância em relação à sua fase relativa. Ou seja, porque eu não vou mais comparar diferentes regiões, né, diferentes partes da minha onda esférica na região 2. Eu vou pegar só um ponto e esse ponto, não importa o que aconteça com a fase ali, o que vai acontecer para frente, a fase vai se manter constante, porque não depende mais da geração aleatória da minha fonte. Então agora novamente eu tenho a geração de uma onda esférica, né? Essa onda esférica se propaga, obviamente eu estou perdendo muito da intensidade nesses dois processos, né? Quando eu faço a minha onda que sai de F passar pelo monocromador M, eu perco intensidade de luz, obviamente, né? Eu estou jogando fora todos os comprimentos de onda que eu não desejo avaliar lá na frente. Estou pegando só um comprimento de onda. Então a luz já tem sua intensidade reduzida. Aí o que eu faço? Eu faço essa luz já reduzida em sua intensidade passar por uma fenda S0. E aí ela novamente perde intensidade. Então agora eu tenho essa região aqui que eu vou usar como uma região que eu faço com que a luz que se origina em S0 percorra uma longa distância, né? Esse símbolo aqui, que está aí na região 3, significa que eu tenho uma longa distância entre o começo da região 3 e o final da região 3. Se eu fizer isso de forma adequada, eu vou ter uma onda plana chegando no final da região 3, certo? É essencialmente o que o Sol, né? É essencialmente o efeito de ter algo muito distante. No caso, se você usar a luz solar, você não precisa mais de se preocupar com essa distância muito grande, porque a onda já vai ser plana quando chegar. Muito bem. Então agora, quando essa onda plana chega no final da minha região 3, é aí que eu faço essa onda passar pelas duas fendas. Então, no final da região 3, onde eu tenho essas ondas planas, o que eu tenho? Né? Eu tenho uma onda monocromática, porque eu usei um monocromador, coerente, porque eu fiz elas passarem pela fenda S0, e plana, porque eu estou avaliando uma distância muito grande, né, no final da região 3. Então, essas três características me ajudam a passar para a fase final do experimento. Qual é a fase final do experimento? É eu fazer essa onda plana, coerente, monocromática, passar por duas fendas. Então, aqui agora eu tenho as fendas S1 e S2, que, de novo, podem ser orifícios ou podem ser fendas lineares. E essas duas fendas estão numa parede, aí, né, num anteparo B, que é opaco novamente, e que só vai deixar passar a luz dentro das fendas. Então, eu tenho S1 e S2, que são fendas idênticas, separadas de forma simétrica em relação ao eixo de simetria. E essas duas fendas vão produzir duas novas frentes de ondas, que são porque
devido ao princípio de Huygens, são esféricas. Então, no caso de S1, eu vou ter uma nova onda gerada, esfericamente simétrica, né, partindo de S1. E a partir de S2, eu também vou ter uma outra onda esfericamente simétrica. Né? E essas duas ondas esféricas produzidas em S1 e S2 vão ocupar essa região 4 do espaço, e aí vai acontecer o fenômeno de superposição. Veja, essa é a única situação onde agora eu tenho duas ondas se propagando. E aí, em qualquer lugar do espaço, eu vou ter a superposição dos campos elétricos e também dos campos magnéticos, né? Obedecendo os princípios da superposição. Agora, eu vou fazer essa onda combinada, né, essa onda superposta, chegar em um outro anteparo ao final da região 4. E esse anteparo C, que está ao final da região 4, é nele que eu vou observar o meu padrão de interferência. Então, esse é o experimento como um todo, certo? Então, você tem desde uma fonte, você usa um monocromador, faz com que essa onda se torne coerente, depois você transforma ela numa onda plana, e aí você faz essa onda plana, coerente, monocromática passar por duas fendas, e essas duas fendas vão produzir duas novas ondas esféricas que vão se superpor na região 4 aí, e chegar ao anteparo final, onde eu vou fazer a minha análise, ok? Essa primeira parte, da fonte, do monocromador, da primeira fenda e a distância para deixar a onda plana, tudo isso pode ser substituído simplesmente usando um laser. É por isso que hoje em dia é extremamente simples e fácil realizar o experimento de fenda dupla de Young. Basta você ter um laser e as duas fendas. Isso é o que é suficiente para você fazer o experimento, né? Ao contrário do que Young fez, que era extremamente complexo por causa da dificuldade de você obter ondas monocromáticas coerentes e planas. Muito bem. Então, o que observa-se no final, né, lá no anteparo C? O que Young observou foi uma coisa desse tipo. Essa imagem que a gente está vendo aqui, ao final, né, ela é uma imagem feita com um laser dentro de um laboratório, tudo no escuro, tudo bem moderno. Mas o que o Young observou foi mais ou menos a mesma coisa. Você tem uma separação entre regiões claras e escuras que são formadas devido aos processos de interferência construtiva e interferência destrutiva. Você pode claramente ver nesse desenho, né, a presença de pontos de alta intensidade de luz e a presença de pontos com baixa intensidade de luz, chegando a se considerar também que ali é praticamente escuro, né? Então, esse experimento, ele, quando visto dessa forma, ele é uma prova incontestável da natureza ondulatória da luz, porque só pode se explicar esse padrão de interferência quando você tem uma luz que se propaga no formato de uma onda, né? Então, não há como explicar esse padrão se você entende a luz como partículas.